Olá, turma Iagro 21. Nós vamos começar a aula de hoje com o tema rastreabilidade. É um dos temas relacionados aí à produção animal 2. Aqui na ilustração, uma ovelhinha aí dentro do assunto que a gente trabalhava, caprinocultura e ovinocultura, e mostrando que esse animal ele deixa pegadas, mas as pegadas ou o rastro que nós vamos trabalhar na aula de hoje é relacionado a outro assunto, não necessariamente só essas pegadinhas aqui. O que é a rastreabilidade que nós vamos trabalhar? É o processo que permite a identificação, aí a gente vai falar que é a identificação do animal e o controle em todo o processo de criação, envolvendo aí a certificação dos pais dos animais, quando que esses bezerros nasceram, o seu processo de engorda, abate, até chegar ao consumidor final. E por que implantar então a rastreabilidade? Para que os produtores rurais e toda a cadeia produtiva de alimentos consiga fornecer alimentos seguros às famílias, ao consumidor final. Então, quando a gente fala não só essa questão de segurança alimentar, mas também que as pessoas que vão consumir esses produtos, seja o leite, como está demonstrado aqui, o derivado do leite como queijo, os produtos carnes, linguiça, carne in natura, presunto, esses consumidores eles saibam de onde esse produto veio. E a gente vai ver que é possível, com a rastreabilidade, se a gente faz um registro desse animal, identifica esse animal com um código desde o nascimento dele, a gente consegue registrar qual foi o peso que ele tinha quando ele desmamou, se esse animal ele recebeu todas as vacinas necessárias, se ele tomou algum tipo de antibiótico. De repente eu tenho um consumidor que não queira antibiótico nessa carne. E ainda tem países que vão exigir que essa carne, não por questão de gosto, mas tem exigências de alguns países que vão exigir que esses produtos de origem animal aqui não tenham qualquer resíduo de antibióticos, como também que esses produtos sejam seguros, sem contaminantes físicos, químicos ou biológicos. Então, a primeira preocupação da rastreabilidade é saber a origem e o que aconteceu com esse animal ou com os animais que produzem esses produtos, como os ovos e o leite, para que eu consuma um alimento com maior consciência ou maior número de informações possíveis sobre o que o consumidor está se alimentando. Então, esse aqui seria a principal necessidade de fazer a rastreabilidade. Mas a gente sabe que o Brasil também exporta muitos produtos de origem animal, seja animais vivos, como a gente vê esse embarque aqui de animais vivos para outros países, seja produtos de origem animal processados. Pode ser carne congelada, carne que sofra outro tipo de processamento, como cozimento. Essa carne pode ir enlatada, sofrer outro tipo de conservação, como a cura, aqueles alimentos que são curados, no caso o salame, por exemplo, entre outros. E aí a gente vê o destaque aí para as motivações econômicas para a implantação da rastreabilidade. Por quê? Porque a gente espera que a balança comercial ela seja favorável. O que é a balança comercial? É a diferença entre os produtos que um país importa e os produtos que esse país exporta.
E falando em termos financeiros, é mais interessante, claro, que um país ele venda mais do que ele compre, porque senão ele fica com a balança comercial desfavorável. E a balança comercial brasileira apresenta-se positiva com um crescimento anual de 14,1%. É um bom crescimento aí da balança comercial. Então o Brasil vende mais do que compra. Essas exportações crescentes e importações decrescentes com taxas anuais de 10,4% e 6,4% respectivamente. O complexo do agronegócio emprega ainda, principalmente relacionado à carne, 6,7 milhões de pessoas no Brasil, de forma direta e indireta. E o rebanho nacional bovino é de 232,35 milhões de cabeças. Por causa de todos esses números aqui, é importante que o Brasil venda em quantidade, mais do que compre, e para que ele consiga continuar vendendo, ele tem que garantir que esse produto seja de qualidade. E a rastreabilidade é uma das estratégias que faz com que o país consiga chegar a essa qualidade para exportar os produtos carnes. Então, no começo desse século agora, lá pelos anos 2000, 2001, foi criado no Brasil o Sisbov. A rastreabilidade no Brasil funciona por causa desse Sisbov, controlado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Sisbov é o Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Bovinos e Bobalinos. A adesão dos pecuaristas ao Sistema Oficial de Rastreabilidade de Bovinos no Brasil passou a ser voluntária a partir de 2018. Então, o produtor brasileiro ele não é obrigado a seguir esse sistema. Só que, caso ele siga, ele vai agregar valor ao produto dele. Afinal de contas, um produto carne, um produto lácteo, que tem informações de tudo que passou com esse animal até chegar no consumidor, ele vai ter um preço diferenciado de mercado quando a gente compara com aquele produto que não foi rastreado. E aí, em 2018, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emitiu essa instrução normativa número 51, que fala sobre o Sisbov e como que a rastreabilidade vai funcionar no Brasil. Existiram outras instruções normativas antes dessa, e essa é a que eu encontrei mais atual na internet. A identificação dos animais é um dos principais instrumentos da rastreabilidade, porque essa identificação vai ser com o animal ainda jovem. Vão ser colocados dois brincos, um brinco maior com as características que estão descritas aqui, ó. Os 3 primeiros dígitos serão representados pelo Código do Brasil, que vai ser 076, e os 12 dígitos depois desses 3 primeiros, identificando o bovino ou o bubalino. E aí são dois brincos, um na orelha direita e um na orelha esquerda do animal. Caso ele perca um, ele tem o outro. Então são pequenas as chances, a gente tendo dois brincos nesse animal, a gente diminui as chances de perder o registro desse animal. Ainda tem outros tipos de registro que foram regulamentados mais para frente, mas hoje a gente vai falar principalmente sobre essa questão do brinco. Então, com os 3 primeiros dígitos aqui e a sequência que vai identificar a propriedade rural por onde ele passou. Quando o produtor compra esse brinco, a caixa de brinco vem aos pares. Esse daqui com a numeração e esse outro com a mesma numeração para colocar na orelha direita e esquerda. Como que o técnico pode aplicar os brincos nos animais? Ele vai ter que comprar a caixa com os brincos e o aplicador, tá? Sendo que o brinco ele já vem com uma lança que vai, além de perfurar a orelha do animal, ele vai se encaixar nessa outra parte dele. Então é como se fosse aí o brinco que os humanos usam, né? A parte, entre aspas, do enfeite e essa tarraxa aqui que vai segurar o brinco na orelha.
Então, o passo a passo seria, primeiro, organizar o material que vai ser utilizado. Afinal de contas, é uma sequência numérica e a gente quer registrar os animais, não só botar o brinco lá e largar. Eu vou colocar em uma ficha registrando a data de nascimento desse animal, quais são os pais dele, qual a raça. E a partir dessa primeira marcação aqui, eu posso identificar lá no histórico dele quais foram as vacinações, se ele sofreu, se esse indivíduo sofreu alguma doença ou se o rebanho que ele é criado sofreu alguma doença, se de repente ele é proveniente de uma região onde é livre de febre aftosa sem vacinação, por exemplo, como hoje é o estado de Santa Catarina. E aí depois, antes de chegar perto do animal, encaixar bem o brinco no alicate marcador ou no aplicador e aplicar esse brinco entre bem no centro da orelha, entre essas duas nervuras que a orelha tem. Tem uma em cima e outra embaixo. Terminou, apertou bem, com bastante segurança. Repara que esse animal aqui ele está num tronco bem contido para que ele não balance a cabeça, nem para que o animal não se machuque, como também o aplicador, o técnico, não vai se machucar. E aí depois é aplicado um produto repelente para evitar a formação de miíase, também chamado de bicheiras também. E aí solta o animal, aplica o brinco nas duas orelhas. Esse é um dos principais princípios aí do SysBov. Marcar esses animais, identificar com brinco específico. E aí, para o consumidor, como que o consumidor vai perceber que ele está comprando um produto rastreado? Esse produto rastreado, ele vai ter uma identificação de produto rastreado. Pode ser aqui um QR Code aqui de uma rede de supermercados do Brasil. O consumidor aponta para esse código e esse código vai dizer todas as informações desse animal. Qual o rebanho que ele veio, qual a fazenda, qual a raça. De repente pode ter informações bem detalhadas do tipo qual o capim que ele comeu, se ele comeu ração complementar, se ele foi criado solto, se ele foi criado confinado, tudo isso. E aí agrega o valor a esse produto aí. Como referência bibliográfica, eu recomendo que vocês leiam também esse texto aqui, publicado em 2019, setembro do ano passado, revista PubVet, que é uma revista de medicina veterinária e zootecnia. O título do trabalho: Rastreabilidade na bovinocultura brasileira, condições e benefícios. Juliano Vieira Almeida, Ricardo Francischini, Frederico Fonseca da Silva e Vanderlei Betti. Um deles é até de um IF, aqui, professor do IF do Paraná. Tá bom, pessoal? Espero que vocês aproveitem, leiam o texto e semana que vem eu volto com uma avaliação. A gente precisa fazer uma avaliação para ser mais uma a contar aí para compor nota bimestral de vocês. Tá bom? Bons estudos e até a próxima.